Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso evento online, Atitudes para um Novo Tempo. Eu agradeço muito a sua atenção e peço a Deus que me ilumine fazer uma palestra muito legal para você. Bom, nós vamos falar hoje sobre atitudes. Uma palavra importantíssima, uma ideia fundamental para você vencer na vida, para você alcançar os seus objetivos. E quando nós falamos de atitudes para um novo tempo, nós falamos também desse momento que o mundo vive, esse momento que o nosso Brasil vive. Eu quero começar justamente falando da importância das nossas atitudes nesse momento. Fato você não muda, fato é fato. Agora, as nossas atitudes em relação aos fatos faz toda a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Muitas pessoas ficam perdendo um tempo danado tentando mudar um fato. Amanhã, se tiver que chover, vai chover. Amanhã, se tiver que fazer sol, vai fazer sol. Você não pode fazer nada em relação a isso. Agora, pode ter certeza absoluta que a sua atitude em relação aos acontecimentos, eles são decisivos para você viver uma vida legal, para você viver uma vida mais feliz e principalmente para você superar os desafios. Você que já é meu cliente, muito obrigado por você estar aí mais uma vez. E você que está assistindo pela primeira vez a minha palestra, eu sou o palestrante Alfredo Rocha e estou há mais de 30 anos ministrando palestras por esse Brasil afora. E as minhas ideias, elas são sempre levadas dentro da motivação. Eu falo sobre liderança, eu falo sobre vendas, eu falo sobre qualidade, sobre inovação, sobre mudanças, mas sempre a locomotiva que leva as ideias é a motivação. E com certeza absoluta, pessoas que têm atitudes proativas são pessoas automotivadas. Aí você pode falar, Alfredo Rocha, que legal, eu estou aqui tranquilo, eu estou aqui tranquila, então pode me motivar, me motive, vamos lá. Bem, a primeira mensagem para você é essa: eu não consigo motivar você. Só você consegue motivar você. Nem a sua mãe que tanto ama, nem um ente querido seu marido, sua esposa ou seu pai, motiva você. É só você. Agora, como é que você se automotiva? É através das ideias. Por isso, parabéns por nesse momento você estar aí dedicando um tempo para buscar boas ideias. Porque acompanha comigo, boas ideias você tem que buscar. Boas ideias você tem que correr atrás. Boas ideias você precisa garimpar. Não tem jeito. Já ideias negativas, não. Já ideias ruins, não. Você pode ficar tranquilo. Ideias negativas, ideias ruins, elas te encontram. Elas te acham. Elas te pegam. Elas te arrebentam aonde você estiver. Você pode estar na sala da sua casa, tranquilo. Você pega o controle remoto, a hora que você liga a televisão, adivinha só o que você vai ver na televisão. A maior parte das ideias que você vai encontrar na televisão são ideias que vão desmotivar você. São ideias reativas. Se você entrar na internet também, você vai ver que o grande manancial de ideias são ideias reativas. As ideias positivas, as ideias que realmente ajudam você a alcançar os seus sonhos, buscar os seus objetivos, as ideias que ajudam você a fazer sucesso na vida, essas ideias você vai precisar garimpar, custa tempo, custa dinheiro, mas são essas ideias que vão fazer de você realmente um profissional querido, desejado e procurado pelas melhores empresas do mundo. E se você é um empreendedor, não tenha dúvida,
Se você é um profissional liberal, não tenha dúvida, é através das boas ideias que você consegue o seu sucesso. Muito bem, o nosso objetivo justamente com você nesse momento é levar para você uma série de boas ideias, boas reflexões e também algumas provocações. Bom, vamos começar então já provocando, falando um pouquinho sobre esse novo tempo, sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, um momento desafiador, um momento de crise. Sobre crise, é um fato. Lembra que eu comentei? Fatos são fatos. Nós estamos vivendo uma crise da pandemia, do Covid-19, inclusive os economistas, os estudiosos dizem que logo na sequência virá uma crise econômica. Você pode dizer, mas Alfredo, isso é previsão? Olha, tudo indica que não é uma previsão, tudo indica que é um fato. E aí? Nós já trabalhamos isso. Fato é fato, você não muda. Agora, as suas atitudes em relação ao fato fará a diferença na sua vida. Eu acho que isso está bem claro, não é isso? Sobre crises, depende da perspectiva. Cuidado, viu? Que certa ocasião eu estava esperando para falar com o diretor de uma empresa lá em São Paulo, numa avenida lá bonita chamada Faria Lima, e esperando ali no escritório, na antessala. Nisso, daqui a pouco, esse diretor que eu ia falar atendeu primeiro uma outra pessoa que estava na minha frente. Eu sei que o rapaz cumprimentou e perguntou para ele, e a crise, senhor? Essa crise pegou vocês também? Aí o diretor disse, realmente está complicado. E o papo iniciou sobre a crise e os problemas da crise. Meus amigos, você minha amiga, você meu amigo que está aí, falar sobre crise com o nosso cliente não vai resolver nada. Aí você pode falar, mas Alfredo Rocha, então eu vou ter que correr da realidade? Então eu vou falar para o meu cliente ou para as pessoas que eu converso que não tem crise? Não, claro que não. É um fato. Fato é fato. Agora, depende da sua perspectiva, depende do que você vai conversar com essa pessoa, com um cliente seu, com um amigo seu, com um parente seu, é que vai fazer o quê? Dessa crise algo que seja um desafio ou algo que te arrebente. Tem pessoas que você leva um susto. Aquele que você pergunta para ele, como é que está? E ele está em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise. E o que ele responde? Está ruim. Aí você pergunta, e daqui para frente? Ele diz, piorar ainda mais. Aí você pergunta, e o que precisa fazer para sair dessa? Ele diz, nada, está todo mundo perdido, todo mundo ferrado igual nós, não tem jeito. Olha a perspectiva em relação ao problema, em relação à crise. Está ruim, vai piorar e não tem nada para fazer. Percebe? Essa é uma perspectiva. Quando você encontrar esse tipo de pessoa, tome cuidado, corra dela. Corra desse tipo de pessoas. Sai de perto. Peça licença. Se for uma pessoa que você gosta, um amigo ou um parente, peça licença, saia de perto. E se for um cliente? Bom, se for um cliente não dá para sair de perto, né? Se for um cliente, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar trabalhar para justamente ajudá-lo a mudar essa perspectiva em relação ao problema. Mudar essa perspectiva em relação à crise. Tem uma frase de Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que eu queria trazer para você nesse momento. Olha a frase de Nietzsche. Se você aprofundar o seu olhar no precipício, o precipício se aprofunda em você. Entendeu a frase? Eu peço licença para repetir. Friedrich Nietzsche. Se você aprofundar o seu olhar no precipício, o precipício se aprofunda em você. Então, muito cuidado, porque as crises pegam pesado algumas pessoas, arrebentam algumas pessoas e causam menos efeito em outras pessoas. Em algumas outras pessoas, nenhum efeito. E em algumas poucas outras pessoas, a crise é o momento onde elas progridem ainda mais, aonde elas se solidificam como líderes no seu mercado. E qual é o motivo? O motivo são suas atitudes. Atitude mental e atitude comportamental.
Então vamos observar. Primeiro vamos entender o que é crise. Eu quero deixar claro para você aqui que tem muitas definições aí no dicionário. Eu quero deixar aqui para você agora a minha definição sobre crises. Vamos lá então. Crise é um desafio à sua inteligência. Gravou? Como é frase, eu peço licença para repetir. Crises são desafios à nossa inteligência. Claro que sim. O que diferencia o ser humano das outras criaturas? Você já parou para analisar? O que faz o ser humano ser chamado de criador? Você já parou para analisar? Você percebeu que o ser humano, ele é chamado não só de uma criatura, ele é chamado de um criador. Se você é um religioso, por que nós somos chamados de criadores? Você sabe, porque nós somos filhos de Deus. E se você não é um religioso, a ciência diz o quê? Nós somos um microcosmo encarnado. Enfim, o ser humano vai muito além. O ser humano é muito mais do que uma formiga. Uma formiga é uma criatura de Deus, mas é só uma criatura. Um elefante é uma criatura, mas é só uma criatura. Um boi, uma galinha, são criaturas. Agora observe, formigas, bois, galinhas, enfim, elefantes, você acha que eles têm crise? Não, eles não têm crise. Eles não passam por crises. Eles nascem, buscam sobreviver, buscam procriar e seguem a vida. Agora, o ser humano não. O ser humano não é só uma criatura. O ser humano é um criador. O ser humano, ele tem a sua inteligência. O ser humano, ele tem a sua capacidade de trabalhar em equipe. Olha que legal. Para essa aula chegar aí no seu smartphone, ou aí na tela do seu computador, ou aí na sua Smart TV, nós estamos aqui numa equipe. Opa, eu tenho aqui o Juca, que você não está vendo, tem o Moisés, que você não está vendo, tem o Anderson, que você não está vendo, o Lucas. Enfim, percebe? Você tem uma equipe aqui trabalhando para que a gente chegue aí para você. Então, nós seres humanos, nós estamos no momento de crise, é hora de unir as pessoas. Primeiro, a sua inteligência. Crise é desafio à nossa inteligência. Diferente de um boi, de uma formiga, você é um criador, você tem inteligência. É hora de trabalharmos em equipe. Num momento difícil como esse, é hora de você juntar a sua equipe, todo o seu time, todo o seu pessoal. É hora de você procurar os seus clientes, conversar com os seus clientes. Sim, é hora de você procurar o seu fornecedor, conversar com o seu fornecedor. Quem sabe essa pandemia está trazendo uma reflexão muito grande para toda a população do planeta Terra. Até os bancos, que nem davam muito bola para você quando você não tinha dinheiro, hoje os bancos estão aí, o governo está aí, preocupado em ajudar você, que é um microempresário, um pequeno empresário, um grande empresário. Ajudar você, que é um indivíduo que está precisando de um apoio nessa hora, que ficou em casa sem poder trabalhar. Enfim, isso faz o ser humano ser o quê? O dominador desse planeta. É através da união. Então você percebe que o ser humano dominou o planeta Terra, o ser humano dominou graças à sua inteligência, graças ao seu trabalho em equipe. E é hora de unirmos nossa empresa, nosso pessoal, nossos clientes, nossos fornecedores e conversarmos, negociarmos e sairmos todos muito mais forte do momento como esse. Não esqueça desse detalhe, porque se crise é desafio à nossa inteligência, é a crise também que fez o ser humano evoluir nesse planeta. O ser humano não é o mais forte, o ser humano não é o mais rápido, o ser humano ele não voa, o ser humano ele não respira embaixo d'água, mas o ser humano dominou esse planeta. Então, graças à sua inteligência, graças à capacidade de trabalhar em equipe e, olha que coisa curiosa, graças aos problemas. Sim, aos problemas. Você pode falar, mas Alfredo, o problema é bom? Então pense um pouquinho comigo. O ser humano morava nas cavernas. O ser humano saiu das cavernas, construiu as casas nas árvores e começou a morar nas árvores. Aí depois o ser humano construiu as casas e começou a morar nas casas, nas cidades. O ser humano construiu o arranha-céu, os prédios.
O ser humano foi à Lua, voltou. Foi para o espaço, voltou. O ser humano está indo para Marte. Sim, indo para Marte. Simplesmente para passear em Marte? Não, para colonizar Marte. E por que você acha que o ser humano está indo para Marte? Porque um dia ele terá problemas aqui na Terra, como um dia ele teve problemas lá na caverna. Se o ser humano não tivesse nenhum problema na caverna, adivinhe você, onde é que o ser humano estaria morando? O ser humano estaria morando ainda hoje na caverna. Foi graças aos problemas na caverna que o ser humano saiu da caverna, construiu os arranha-céus, foi à Lua e voltou e está indo para Marte. E está indo para Marte, para colonizar Marte, por quê? Stephen Hawking, aquele cientista inglês da cadeira de roda, lembram? Um pouquinho antes de morrer, em uma das suas últimas palestras, um ano antes, ele disse assim: se a raça humana não colonizar outros planetas, a raça humana vai desaparecer. Perceba! Por quê? Você sabe, há 65 milhões de anos atrás, um meteoro caiu aqui. Quem dominava a Terra? Os dinossauros? Olha aí, ó. Foi graças a esse problema, né, desse meteoro, que acabou com a vida na Terra, que o ser humano surgiu. Provavelmente nós, seres humanos, não seríamos os dominadores desse planeta se não tivesse acontecido um grande problema. Então foi um grande problema que trouxe também a capacidade do ser humano dominar esse planeta. Mas para que ele sobreviva, o ser humano vai ter que colonizar também outros planetas. Ou seja, eu só estou chamando a sua atenção de que problema também é bom. Problema é desafio à sua inteligência. Então não me esqueça desse detalhe. Inclusive tem uma colocação de Guimarães Rosa. Ele diz assim, olha, o sapo, ele pula não por vontade, por achar que é bonito, ele pula por necessidade. Essa é uma colocação legal de Guimarães Rosa. Eu gosto de falar de uma maneira mais assim do dia a dia. Eu digo o seguinte, são os problemas, é a necessidade que faz o sapo pular. É ou não é? Sim, claro, é a necessidade. Eu fiz uma palestra uma vez no Mato Grosso, e lá você sabe, tem a região do Pantanal. Terminou minha palestra, nem faz muito tempo, e eu estava falando sobre os problemas, e dei o exemplo do sapo. Terminou minha palestra, veio lá uma pessoa falar comigo, um fazendeiro. Ele disse: Alfredo Rocha, aqui o ditado é outro, jacaré que não anda, vira bolsa. Então é isso, minha amiga, você que está me assistindo aí, meu amigo, você que está me assistindo aí, crises são desafios da sua inteligência. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento, olha aí, ó, muitas empresas que estavam acomodadas, elas vão sair da linha de conforto. Muitas empresas que inclusive estavam pensando em estratégias, estavam pensando ainda em entrar na internet, estão com tudo agora aí na internet. Enfim, são desafios da nossa inteligência. Bom, fica essa reflexão. Sobre crise, eu tenho mais duas coisinhas para falar para você. Primeiro, crises sempre existiram e sempre existirão. É o que eu acabei de falar agora. Sempre existiram e sempre existirão. E mais duas coisinhas sobre crise. Primeiro, crise, então na verdade é a segunda, né? 3 coisinhas sobre crise. Sempre existiram, sempre existirão. Segundo, crises têm começo, meio e fim. Fique tranquilo que quanto mais você age, mais rapidamente a crise termina para você. Então, crise tem começo, meio e fim. Tenha certeza. E o fim fica bem rápido quando você age. E terceiro, crises são desafios à sua inteligência. E aí, fazemos a reflexão, então, sobre a crise. Atitudes para um novo tempo. Vamos lá. Primeiro eu quero colocar para você 2 atitudes perigosas num momento como esse. A primeira atitude perigosa num momento como esse é a atitude de pânico. E a segunda atitude perigosa num momento como esse é a atitude de conformismo. Ok? Gravaram? Pânico e conformismo. Vamos ver isso na prática. Vamos ver na prática. Pânico. O pânico é o medo em excesso. Você sabe que ter medo é normal. Inclusive, se você encontrar uma pessoa que não tem medo de nada, sai de perto dessa pessoa, porque essa pessoa é perigosa. É perigoso uma pessoa que não tem medo. Inclusive, você está vivo até hoje. Que idade você tem, hein? Então, você está vivo até hoje porque você tem medo.
Lógico, se você não tivesse medo, você teria morrido. Então o medo não é uma coisa ruim, não é uma coisa simples, somente negativa. O medo te preserva, o medo também, ele te protege. O medo traz para você a prudência. É inteligente ter medo. Agora, nós precisamos ter o medo inteligente. Não o medo, aquele medo que está baseado no quê? Aquele medo que está baseado simplesmente nas suas preocupações. E o que é uma preocupação? É ocupar a mente com alguma coisa que não aconteceu. E a probabilidade de não acontecer é gigantesca, é mais de 90%. E os 10% que pode acontecer, ele vai acontecer de uma maneira muito menos do que você teme. O pânico, ele aumenta tudo. Muito cuidado com a atitude de pânico. É terrível em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos complicados. E repito, o pânico é o medo em excesso. E o que traz para você o pânico? Traz uma atitude mental perigosa. Além do pânico trazer uma atitude mental negativa para você, o pânico, ele diminui a sua inteligência. Observe, estudos sociológicos, psicológicos mostram que uma pessoa, quando ela começa a entrar em pânico, a idade dela começa a diminuir. Olha que curioso, é muito importante que você entenda isso. Em pânico, a sua idade mental vai diminuindo e conforme vai aumentando a situação de pânico, a sua idade mental diminui ainda mais. Em pânico, você pode chegar à idade mental de uma criança de 3 aninhos de idade. Agora eu pergunto a você, qual é o estrago que causa uma criancinha de 3 aninhos de idade? Uma criancinha de 3 aninhos de idade causa pouco estrago, é ou não é? Ela pode derrubar um vaso, ela pode cair, mas se ela cair, ela está bem próximo do chão, nem vai se machucar com 3 aninhos de idade. Com 3 aninhos de idade, ela vai então quebrar um vaso, derrubar um copo. É o máximo de prejuízo e de problema que ela pode causar. Agora você imagine um homem na sua idade, com a idade mental de 3 aninhos de idade, com o corpo que você tem, com a responsabilidade que você tem, com os compromissos que você tem. Imagine você, moça, imagine uma mulher na sua idade, sabe, com os compromissos que você tem, olha, profissionais, com os compromissos que você tem, familiar, os compromissos sociais, e com a idade mental de 3 aninhos de idade. Olha o estrago que você causa. Líderes de empresa quebraram empresas porque entraram em pânico e não conseguiram sair dele. Inclusive até briga de casal. Você percebeu quando você está brigando com seu marido, quando você está brigando com a sua esposa, vocês agem, quando vocês começam a entrar, sabe, naquela discussão que sai do controle, e vocês dois entram numa discussão fervorosa, e daqui a pouco vocês estão ali se agredindo e em pânico. Você percebeu que a sua idade mental, daqui a pouco você age como se fosse um menino? Tem 42 anos, e você vê ele agindo como um menininho de 4, 5, 7 aninhos. Alguns batem até o pé. Birrentinho. Você viu ela? Tem 35 anos de idade. Olha só, e parece uma menininha birrenta, batendo o pé. Por quê? Porque quando você emocionalmente está desequilibrado, grave isso, quando você emocionalmente está desequilibrado, a sua idade mental diminui. Por isso, lembre-se, hein? Se você tiver uma discussão com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, e o bicho pegar, e você estiver descontrolado emocionalmente, nesse momento tente lembrar dessa minha palestra. E lembre-se, inclusive alguns chegam até a separar. Vamos separar então, ele diz. E ela diz assim, é isso mesmo que eu estava pensando em fazer. Ela retruca. 2 menininhos e menininhas discutindo. Se acontecer e chegar nesse ponto, separe, tá? Mas faça o seguinte, olha, vamos separar então? Vamos combinar de separar então amanhã, bem, amanhã às 4 horas da tarde, tá bom para você? A gente se encontra e separa. Aí ela olha na agenda e diz assim, 4 não dá que eu tenho dentista. Vamos marcar para separar às 6? Tá bom, então às 6 horas da manhã a gente separa. Legal.
não separe nesse momento. Não tome decisão se você está emocionalmente desequilibrado. Não tome decisão se você está no momento de pânico, no momento de desequilíbrio emocional, porque você vai se arrepender. Aí sabe o que acontece amanhã no horário marcado, às 18 horas? Você novamente está refletindo, você refletiu e amanhã a decisão é totalmente outra, totalmente contrária. Então, muito cuidado, nós temos que tomar um cuidado danado nesse momento. Não entre em pânico. Crises são desafios da sua inteligência. Você é inteligente, você não é uma formiga que só é formiga desde que o mundo é mundo. Nasceu formiga, morre formiga e nunca teve problema na vida, a não ser se alimentar e procriar. Você não, você é um ser humano. Então fique tranquilo, busque ideias. Lembra do começo da nossa palestra? Garimpe ideias, porque são as ideias que vão ajudar você a superar esses desafios. Atentos então? Cuidado com o pânico. E o segundo, cuidado com o conformismo. O conformismo, ele paralisa você. Não é hora de esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Não é hora. Espere agindo. No mundo que você vive hoje, você precisa esperar em ação. Nós vivemos em um mundo totalmente diferente do mundo dos nossos avós. Os nossos avós, eles nasceram em um mundo e morreram no mesmo mundo que nasceram. Os nossos pais já não. O mundo, na época dos nossos pais, já estava mudando em alta velocidade. Já nós vivemos hoje, dentro desse novo tempo, atitudes para um novo tempo. Esse novo tempo, as mudanças, elas são exponenciais. Elas são transformadoras. Então, muito cuidado para nesse momento também, as pessoas, elas entram nessa situação aí de conformismo. Deixa passar a quarentena. Não, deixa passar a crise. Não dá para esperar. Na época dos seus avós, eles falavam assim, estou com um problema aqui, eu vou esperar e esse problema passa. Esperava e passava. Na época dos nossos avós, eles falavam assim, eu cheguei aqui para mim tá bom, então eu vou parar por aqui. Paravam ali e morria ali. Você não. Se você falar, olha, eu vou parar aqui, daqui 6 meses você está lá atrás, daqui 1 ano você pode não existir mais. Muitas empresas que eram líderes de mercado no seu segmento, pararam, ficaram para trás, algumas nem existem mais. Muitas pessoas que conseguiam resultados, muitas pessoas faziam sucesso, resolveram parar por ali, porque chegaram num ponto legal, pararam ali, ficaram para trás. No mundo de hoje, quando deixares de ser melhor, deixarás de ser excelente. É uma frase, né? Já que é uma frase, eu peço licença para repetir. No mundo de hoje, quando deixares de ser melhor, deixarás de ser excelente. Nós temos que a todo momento estar buscando melhorar. Então, cuidado com o conformismo. Eu vou esperar. Não, espere agindo. Espere em ação. Não espere o ideal para você agir. O ideal você encontra fazendo. É fazendo que você encontra o poder de fazer. Repito, essa é de Frank Betting, uma frase legal. É fazendo que você encontra o poder de fazer. Então, cuidado com essas duas atitudes. Pânico e conformismo. Então, quais são as atitudes para esse novo tempo, que realmente atitudes proativas, que vão fazer você estar bem hoje, estar bem amanhã, estar bem sempre? Vamos a ela então. A primeira atitude importantíssima nesse momento é a atitude de curiosidade. Você é curioso? Você é curiosa? Você é curiosa? Eu acho que você é sim. Olha só, uma hora dessa daqui, você está aí dedicando um tempo para escutar uma palestra. Você deve ser curioso. Parabéns. A base da criatividade é a curiosidade. A base das pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que acham que tem sempre alguma coisa a aprender. Muito cuidado, hein? Muito cuidado quando você encontra uma pessoa que já acha que sabe tudo.
Inclusive eu arrisco dizer, sabe o que nesse momento? Que a pessoa que mais precisava estar assistindo essa palestra não está. E você conhece. Tente lembrar de uma pessoa que você tem certeza absoluta que seria importantíssimo estar assistindo essa palestra. Ela não está. E talvez você tenha até convidado essa pessoa. É ou não é? Provavelmente sim, mas ela não está. As pessoas, eu sempre comento isso nas minhas palestras, as pessoas que mais precisam assistir às minhas palestras, elas não assistem. Agora, olha que legal, as pessoas que progridem na vida, as pessoas que estão sempre prosperando na vida, são sempre as pessoas que já sabem muito e estão sempre curiosas em buscar novas ideias, em aprender muito mais. É aquela famosa frase do filósofo Sócrates, né? O que mais sei é que nada sei. E realmente, gente, dentro desse mundo novo que nós vivemos, nós sabemos tão pouco. Os nossos avós, eles sabiam muito, e aquilo que eles sabiam bastavam para viver legal. Nós não. Nós, mais do que nunca hoje, nós precisamos entender que dentro desse mundo novo, com esse conhecimento abundante, com esse conhecimento disponível, hoje você entra na internet, hoje você entra no YouTube, hoje você entra no Google, hoje você aciona o seu Instagram, e você tem o quê? Você tem um Facebook, e você tem um manancial aí de ideias. Então, seja curioso, seja curiosa. Esse é um ingrediente importantíssimo para você evoluir, para você melhorar, para você progredir sempre. Observe o seu filhinho. Você tem filho? Você tem filha? Eu não tenho filhos ainda não, mas eu tenho sobrinhos. Você percebeu que o seu filhinho, você percebeu que as crianças, de uma forma geral, elas nos surpreendem? As crianças nos surpreendem. As crianças, olha, se você tem filho, eu já escutei meus amigos falarem, olha, não é porque é meu filho, não, mas é inteligente. Você viu como a criança é inteligente? Você viu como você era criativo? E por quê? Um dos motivos principais, a criancinha é curiosa, é ou não é? Qual a pergunta que uma criancinha, sabe, quando começa a entender o mundo, com 2, 3 aninhos, ela já começa a fazer a pergunta. Qual a pergunta que a criancinha mais faz, assim que ela começa a entender o mundo? Qual é a pergunta? Matou a charada aí? Eu acho que sim, né? Você sabe, quer ver como você sabe? Ô mãe, ô pai, por quê? É a pergunta mais feita pela criancinha. Olha a curiosidade dela. Ô mãe, por quê? Ô pai, por quê? Ô mãe, por quê? Ela é criativa. É interessante que todos os estudos sobre criatividade, eles afirmam, todos os estudos sobre criatividade comprovam. Eles afirmam e comprovam. Até os 2, 3 aninhos de idade, 98% dos seres humanos são altamente criativos. Todos são criativos, mas até os 3 aninhos de idade, 98% de todos os seres humanos são altamente criativos. Ou seja, as crianças. Ô mãe, por quê? Ô pai, por quê? Ô, mãe, dá um brinquedo para o seu filho para você ver. Dá um brinquedinho para o seu filho, para a sua filhinha, para você ver. Ele brinca, ele descobre as funções de tudo. E logo na sequência, depois que ele já decifrou, depois que ele já conseguiu descobrir todas as funções, tudo que o brinquedo faz, ele escuta um barulhinho lá dentro do brinquedo. Sabe aquele barulhinho sutil? Tem um barulhinho lá dentro, rec, 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 rec. O que essa criança faz com o brinquedo? Ela quebra, ela desmonta. E por quê? Ela quer saber o que tem lá dentro. É isso que ela quer saber, o que tem lá dentro. Inclusive você que é pai, tá? Você que é mãe, se o seu filhinho, você dá um brinquedo para ele quiser quebrar, deixa ele quebrar, tá?
Deixa ele, não bloqueia a criatividade dele não, deixa ele quebrar. Por quê? É a curiosidade dele que vai dar em criatividade. Agora, claro, nós adultos, nós vamos perdendo a nossa curiosidade, nós vamos perdendo a nossa criatividade. Inclusive tem alguns pais que dão um presente para o filho e junto vem um sermão. Eu lembra quando você ganhava um presente e o que se escutava do seu pai? Não quebra, hein? É novinho, hein? Cuida, hein? Foi difícil para o papai, hein? Inclusive tem alguns, né, que ele faz um compromisso, uma exigência para o filho. Não pode quebrar, mas o filho é criança. Aí ele chega em casa à noite e o brinquedo está quebrado. Tem alguns pais que sofrem. Os pais mais antigos, os pais do mundo velho, eles sofriam. Olha bem, vem ver, ele quebrou o brinquedo novinho e dá uma bronca no menino e faz chantagem com a criança. Você lembra daquela chantagem? O pai nunca teve um desse. Compra 2 então, chato. Compra o do seu filho e deixa para ele fazer o que ele quiser. E o seu, sabe, o seu você guarda, o seu você não quebra. Mas deixa o seu filho quebrar pelo bem dele. Pelo bem do progresso, do desenvolvimento dele. E qual é a mensagem para você nesse momento? É hora de quebrar paradigmas. É hora de você enfrentar, sabe, os seus medos, as suas dificuldades. É hora de você fazer o quê? Ser curioso, ser curiosa. É hora de você aprender coisas novas. É hora de você buscar mais do que nunca, trazer à tona também esse seu lado criança, que faz você ser essa pessoa criativa. Não deixe morrer a criança que existe em você. Tem um menino aí, tem uma menina aí. Traga à tona esse menino, traga à tona essa menina. Muito cuidado para não ficar com o olhar no precipício. Lembra da frase de Nietzsche? Busque ver nesse momento difícil as oportunidades, seja curioso, seja curiosa. Traga à tona o seu lado criança. Tem uma menina aí, tem um menino aí. Inclusive quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma frase de Fernando Sabino. Fernando Sabino, um escritor mineiro, lúdico, tem uma frase dele que eu adoro. A frase do Fernando Sabino era assim: quando eu era menino, me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu não sabia. Hoje eu cresci e sei, e ninguém me pergunta mais. Hoje eu sei, eu queria ser menino. Se você deixar esse menino que está aí, se você deixar essa menina morrer, dificilmente você vai conseguir superar os problemas e os desafios da vida. Então, curiosidade. Bom, segunda atitude, para um momento como esse, já citei umas 3, 4 vezes aqui, criatividade. Criatividade. Qual é a diferença do ser humano em relação às outras criaturas? É a sua inteligência, como eu disse. É a capacidade de trabalhar em equipe, como eu disse. Mas também, e principalmente, a sua criatividade. E essa criatividade colocada em ação, ela traz para a empresa que você trabalha inovação. Essa sua criatividade colocada no seu dia a dia traz para a sua vida inovações, novas fronteiras, novas janelas se abrem quando você é uma pessoa criativa. E lembre-se, nos momentos difíceis sempre tem saídas. Nos momentos complicados, sempre há 2, 3, 4, 5 saídas. Mas para isso você precisa de curiosidade e criatividade. O ser humano é criativo, você é super criativo. E presta atenção, porque às vezes as saídas, a criatividade, você usando a criatividade, você vai fazer sucesso aí na cidade onde você mora. Não pense que você vai precisar sair de cidade, não. Você usando a criatividade, você vai fazer sucesso aí dentro da empresa onde você trabalha. Você usando a criatividade, você vai fazer sucesso aí, sabe,
nesse mundo agora, nesse mundo em dificuldades, em crises, sempre há saídas. Eu lembro, certa ocasião, eu estava assistindo um filme, falando sobre criatividade, curiosidade, falando que sempre tem saídas para os momentos difíceis. E, certa ocasião, assisti um filme chamado A Lista de Schindler. Você já assistiu? Um filme muito legal. Eu assisti 5 vezes já. Um bom filme, eu gosto de assistir, sabe? De vez em quando eu gosto de ver. Vai uma dica para você, tá? Ser uma pessoa super criativa. Vai a dica para você ser uma pessoa muito criativa. Lembra um livro que você leu e foi muito importante na sua vida? Leia aquele livro de novo. Sabe por quê? O livro é o mesmo, mas você hoje é uma mulher, hoje você é um homem que tem muito mais experiência de vida. Hoje você passou por situações, você vivenciou coisas hoje que você não tinha vivenciado até aquele momento que você leu o livro. Faz 5 anos, olha o que você viveu de 5 anos para cá. Faz 15 anos que você leu aquele livro, olha o que você viveu de 15 anos para cá. Vai essa técnica para você ser altamente criativo. Um livro que você leu e gostou, de vez em quando você deve ler. Eu tenho aí uns 4 livros, para ser exato 4. Tem 4 livros que eu já li até hoje, que de vez em quando eu estou lendo novamente. Opa, inclusive um deles eu já li 6 vezes. Sim, chama-se O Maior Vendedor do Mundo. Um livro muito legal. Vai uma dica aí, tá? Vou repetir. O Maior Vendedor do Mundo. Você pode falar, mas Alfredo, eu já li, faz uns 7, 8 anos. Leia agora. Agora é hora de ler de novo. Por quê? Isso ajuda você a desenvolver a sua criatividade, porque o livro é o mesmo, mas você não é o mesmo. Uma palestra que você gosta, eu sei que muitos aqui já assistiram, muitos que estão me assistindo agora aí, já assistiram minha palestra. Olha aí, ó, e você está assistindo de novo. Eu tenho certeza que você está tendo, nesse momento, outros insights, novos insights, porque diferente de um livro que você muda, mas o livro é o mesmo, a palestra é diferente. Você mudou e eu também mudei. Então não esqueça que a criatividade vem através de ideias. E outra coisa importante para você ser criativo é justamente você buscar o quê? Você buscar ter a mente aberta para ver vários pontos de vista, ouvir a opinião de muitas pessoas em relação ao mesmo fato. Gravaram? Vou falar de novo. Escute a opinião de muitas pessoas em relação ao mesmo fato. Isso ajuda você a desenvolver a sua criatividade. Eu não faço. Eu não fico vendo simplesmente um comentarista político analisando um fato político. Eu não fico simplesmente ouvindo um analista financeiro analisando um momento financeiro. Inclusive eu adoro ouvir pontos de vistas antagônicos. Eu gosto de escutar uma pessoa que fala uma coisa e a outra pessoa desdiz aquilo que essa pessoa número 1 falou. Isso é bom demais para você desenvolver a sua criatividade. Cuidado para não ser aquela pessoa que está sempre focado nas mesmas ideias, nos mesmos pontos de vista. Você jamais será criativo se você não ouvir diversos pontos de vista. Quanto mais você conseguir ouvir pontos de vista diferentes, melhor. Claro, esse aqui não é um curso sobre criatividade, mas é uma mensagem para você ser mais criativo. E lembre-se, tem sempre saídas para quem é curioso, para quem é criativo. E as saídas às vezes estão ali do nosso lado. Eu disse que eu assisti um filme uma vez chamado A Lista de Schindler. Eu abri a ideia lá atrás, mas não esqueci não, vou fechar agora para você. Para quem não assistiu o filme, vale a pena, para quem assistiu vai lembrar. Eu vou contar só uma cenazinha, não vou contar todo o filme, claro que não. E naquele momento, eu observei, olhei e disse, caramba, eu preciso voltar a essa cena. Eu lembro a primeira vez que eu assisti foi em VHS, deu um trabalho danado, mas eu voltei umas 5 vezes.
Depois, todas as vezes que eu assisto, eu volto de novo essa cena. Eu vi dezenas de vezes, quase que centenas. Bem, come-se um frango na cozinha. Come-se um frango na cozinha. Os trabalhadores da cozinha comeram um frango. E quem cuidava ali era um homem, era um general, provavelmente não um general, mas era um soldado, o líder ali do pedaço. O hobby dele, para vocês terem uma ideia, era de vez em quando pegar o seu rifle, apontar para alguém que estava lá naquele campo de concentração e dar um tiro e matar. Esse era o hobby dele. Era um sujeito mau. E disseram a ele, alguém comeu um frango na cozinha. Ele pegou o seu rifle, colocou nas costas e foi para a cozinha para resolver o problema. Chegando na cozinha, colocou todos os trabalhadores, um do lado do outro. Tinha ali uns 7 ou 8. Engatilhou a arma e fez a seguinte pergunta, bem objetivo: quem comeu o frango? Ficou bem claro, ficou muito claro o que ia acontecer. O silêncio imperou naquele momento e uma situação de pânico, uma situação de caos começou a tomar conta ali daquela cozinha. Como ninguém falou nada, ele pegou o primeiro da fila e deu logo um tiro e matou o primeiro. Engatilhou de novo a arma e aí, claro, ele ia matar um a um. Ele simplesmente fez novamente a pergunta, quem comeu o frango? E quem assistiu o filme lembra, naquele momento, um garoto de uns 10, 12 anos deu um passinho à frente. Ele caminhou até o garoto, agachou e perguntou para o garoto, quem comeu o frango? O garoto apontou o dedinho para o cadáver morto no chão. Ele comeu o frango. Naquele momento, esse garoto salvou a vida dele e a vida de todas as pessoas que estavam ali. Olha a importância de você não entrar em pânico. Olha a importância da sua criatividade no momento de caos. Isso é muito importante. Nós precisamos hoje, no momento desse, ser curioso, ser criativo. E você é uma pessoa extremamente criativa. Inclusive o brasileiro é considerado, no mundo todo, um dos povos mais criativos. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Dentro desse jeitinho brasileiro, tem muito de criatividade, viu, gente? Eu lembro, certa ocasião, uma empresa japonesa, ela fabricava televisores e ela fez uma homenagem à criatividade do brasileiro. Ela fez uma propaganda homenageando a criatividade do brasileiro. E na propaganda, a fala era assim, ó, como era uma empresa japonesa, né? A fala era assim na propaganda: os nossos japoneses são mais criativos do que os japoneses dos outros. Dentro da criatividade brasileira, muitos chamam de jeitinho brasileiro, mas dentro desse jeitinho brasileiro tem muito de criatividade. Então, gente, hoje mais do que nunca nós vamos precisar dessa criatividade, desse jogo de cintura. Então, fique atento a essa atitude importantíssima. A primeira, a curiosidade. A segunda, a criatividade. E aí, mais uma atitude importantíssima em momentos de crise. Em momentos como esse, que é a atitude, essa é velha. Essa eu tenho certeza que você conhece. Tenho certeza que você conhece. Essa é antiga. Só que, infelizmente, ainda muita gente não usa no dia a dia. E por isso a maioria das pessoas não fazem aquilo que gosta, não tem aquilo que querem e de uma certa forma são infelizes. E sabe qual é a atitude? É a atitude mental positiva. Sim, atitude mental positiva. Atitude mental positiva, principalmente nos momentos difíceis.
Porque ser positivo na hora que está tudo bem, ser positivo na hora que o time está ganhando, ser positivo na hora que a conta no banco está alta, aí qualquer bola murcha consegue. Aí qualquer pessoa consegue. O difícil é ter atitude mental positiva, principalmente na hora que a coisa complica. Agora é a hora de saber quem é quem. Esse é o momento de saber quem é quem. Agora, como é que você tem atitude mental positiva? É só querendo? Não. Uma ideia só muda com outra ideia. Gravaram? Vou repetir. Uma ideia só muda com uma outra ideia. Nós, muitas vezes, somos negativos e nem sabemos por quê. Você chega numa loja, inclusive, a primeira coisa que você escuta de uma vendedora, de um vendedor, o que é? Pois não? Vai ver se ela fez algum curso. Vai ver se ela leu em algum livro que tem que falar pois não. Mas ela fala, pois não? Deveria ser o contrário, né? Pois sim? É pois não. Observe uma criancinha. O primeiro sinal, a primeira sinapse de uma criança, o primeiro sinal de fala de uma criança é não. Não. E por que as pessoas não têm atitude mental positiva? Porque a maior parte das mensagens que chegam no nosso subconsciente são mensagens negativas. Você não pode, você não vai conseguir, isso não é para você. Cala a boca, fica quieto, olha o que você fez. E não. Não tem jeito. E lembre-se, o nosso subconsciente é como uma fita gravadora que grava tudo aquilo que passa pelo consciente. Agora, mais de 90% das coisas que você faz no seu dia a dia, você não pensa, você faz automaticamente, você faz naturalmente, saem sem você querer. Por que as pessoas, na maioria, são negativas? Porque você escuta muito mais não do que sim. Não vai me entender errado, hein? Não significa que o não é negativo, não significa que o não só te faz mal, é igual o medo. Lembra do medo? O medo te preserva, o não também te ajuda. Ai, não fala não. Ah, mas o meu filhinho vai botar o dedinho na tomada 220. Não fala não, senão desmotiva ele, atrapalha o futuro dele. Tem que falar não, senão torra o molequinho, minha Nossa Senhora. Agora, pera um pouquinho, você cresceu, e eu pergunto a você, você já se libertou desse não? Tem pessoas que crescem e não se libertam do não, e viram a personalidade do não, e tudo para ele é não, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, eu não posso, isso não é para mim. Então, repito, como é que você muda uma ideia com uma outra ideia? Lembra que eu comentei no começo da minha aula? Boas ideias você tem que correr atrás, boas ideias você tem que garimpar. Ideia ruim não, ideia ruim te acha, te encontra, te pega, te arrebenta. Então, se você consegue simplesmente mudar uma ideia com uma outra ideia, vai a dica. Inclusive um exemplo, você tem um balde com água suja. Você precisa que esse balde fique com água limpa. Ah, eu já sei, pego e jogo fora essa água. Não, aí você fica sem nada, não dá. Mas o que você faz para trocar essa água? Pega uma mangueira de água limpinha e coloque dentro desse balde. E deixa, ok? E deixa quietinho ali. Você vai ver já, com o tempo, você vai ver aquela água suja ir embora e a água limpa ficar. O que você está fazendo comigo aí agora? Quase 1 hora já. Quase 1 hora nós estamos aqui trazendo ideias para a sua mente, levando ideias para o seu subconsciente. Só que o subconsciente grava quando repete. Daí a importância, não adianta você assistir uma aula dessa. Não adianta você ler um livro. Não adianta você fazer um curso e ficar só naquilo. Nós temos que repetir, porque o subconsciente grava quando repete. Quer ver? Olha o subconsciente aí. Vou fazer uma perguntinha de matemática para você. Não dê a resposta, nem em pensamento. Preparado? Não dê a resposta, hein? Nem em pensamento. Preparado? Então vamos lá.
Perguntinha de matemática. 2 vezes 2, não pense. Conseguiu não pensar no resultado? Eu acho que não, né? Surgiu um 4 gigante na sua mente. E quem mandou esse 4 gigante? O subconsciente. E quer ver? Quando você não tem no subconsciente, não vem. Quer ver? Eu vou te dar agora 2 segundos. Preparado aí? Continha de matemática. E eu vou te dar 2 segundos. Só que eu já vou avisando, hein? Não está no subconsciente. Mas vamos lá, tem muita gente aí assistindo. Então, quem sabe alguém consegue matar em 2 segundos. Vamos lá, preparado? Perguntinha de matemática, então, mais uma. 17 vezes 19. 1, 2. Não veio, né? 17 vezes 19. Não veio ainda, né? Percebe? Não vem. Porque não foi repetido. Então vamos lá, agora se eu digo para você, é 323. 17 vezes 19 é 323. 17 vezes 19 é 323. Passa uma semana eu digo 17 vezes 19 é 323. Passa um mês eu digo 17 vezes 19 é 323. E todo mês eu vou repetindo, vai chegar uma hora que eu vou falar para você, não pense 17 vezes 19, 323. Então, como é que você tem atitude mental positiva? É mandando coisas positivas, é mandando ideias positivas. Uma ideia, lembre-se, só muda com uma outra ideia. E aí, para encerrar a minha aula, a atitude para encerrar a minha aula, mais importante para o seu sucesso na vida. A atitude que todas as pessoas conhecem, mas só os bem-sucedidos aplicam, e por isso são bem-sucedidos. E eu quero encerrar assim a minha palestra Atitudes para um Novo Tempo. Qual é então a ideia de sucesso mais antiga do mundo, inclusive é mais antiga também, a mais antiga ideia de sucesso, a mais conhecida ideia de sucesso, todos conhecem. A hora que eu falar, você vai falar assim, é realmente Alfredo Rocha, eu conhecia. Agora eu quero que você saiba que é a ideia de sucesso mais antiga, que todos conhecem, mas só os bem-sucedidos aplicam na vida. E qual é a ideia? Fazer mais do que aquilo para que você é pago para fazer. Gravou? Então eu vou repetir. Fazer mais do que aquilo para que você é pago para fazer. Agora tem uma boa notícia para você. Todas as pessoas que fazem mais do que aquilo que são pagas para fazer, com o tempo, recebem muito mais do que aquilo que fizeram. Isso é uma lei. E aí eu encerro com uma história. Um mendigo caminhava com um prato de arroz na mão, era o almoço do mendigo. Aquele arroz lindo, branquinho, ele estava procurando uma árvore para sentar embaixo de uma sombra e degustar aquele almoço delicioso, um prato de arroz. Daqui a pouco, caminhando, ele se deparou com um grupo de cavaleiros. E quando ele se deparou com um grupo de cavaleiros, os cavalos da frente se abriram, sai ali do meio um cavalo lindo, e sobre o cavalo, o rei ali do pedaço. Ele reconheceu na hora que era o rei. O rei caminhou até próximo dele, olhou para aquele mendigo e disse, Senhor mendigo, dê para mim um pouco do seu arroz. Quando o mendigo percebeu que era o rei, ele pensou, caramba, esse homem é muito rico. Tem toda a comida que quiser. Esse é o meu almoço. Bem mendigo mesmo. Olha o que ele fez. Pegou um grãozinho de arroz, e bem mendigo mesmo, ele levou aquele grãozinho de arroz em direção ao rei. O rei tocou naquele grão de arroz, fechou a mão do mendigo dentro, deu um toque no cavalo e seguiu com a comitiva. O mendigo não entendeu nada. No que abriu a mão, olhou, levou um susto. Aquele grão de arroz branquinho, no toque do rei, virou uma pepita de ouro.
O rei era um rei mágico, um rei santo, um rei cruzado. O mendigo olhou e disse: caramba, vai dar para eu comer durante várias semanas. Só que o mendigo olhou na sua outra mão e viu aquele prato cheião de arroz. Adivinhe você o que ele pensou na hora? Isso mesmo, tô rico. E saiu correndo atrás daqueles cavaleiros: por favor, parem, parem, parem. Os cavaleiros pararam e ele veio com tudo: por favor, o nosso rei, o nosso rei. Os cavaleiros da frente abriram, o rei voltou. Ele olhou para o rei e disse assim: majestade, estendeu o prato de arroz, tome mais do meu arroz. Inclusive, senhor, tome todo o meu arroz. O rei olhou para ele e disse assim: não, você já recebeu de bom grado tudo aquilo que você colocou na vida, primeiro, de verdade, de fato, de coração. E essa é a minha mensagem final para você. É a mais antiga lei de sucesso do mundo. É a mais conhecida lei de sucesso do mundo. Mas só os bem-sucedidos aplicam. Nós só tiramos da vida, é até uma lei cósmica, é até uma lei religiosa. Nós só tiramos da vida aquilo que primeiro nós colocamos na vida. É uma lei. Você só tira da vida aquilo que você coloca nela. Muito obrigado a você, jovem, a você, senhor. Muito obrigado a você, moça, a você, senhora. Muito obrigado a vocês, todos que me assistiram durante essa 1 hora. Eu sou grato de coração. Agradeço em meu nome, Alfredo Rocha, e em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Em nome da Corpo RH, em nome de todos os nossos funcionários, muito obrigado. Agora tem um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com uma palestra maravilhosa do meu amigo Maurício Lousada. Você vai, com certeza hoje, levar uma série de ideias para você enfrentar esses novos tempos com atitudes super proativas. Maurício Lousada, logo na sequência, após o intervalo. Um grande abraço do Alfredo Rocha. Muito obrigado a todo o pessoal da técnica que me ajudaram e muito obrigado a você que foi nossos clientes.